Irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos apenas fazer um resumo, de tudo que nós lemos em Romanos, sobre a lei de Deus, tá bom? Vamos apenas fazer o resumo aqui de tudo, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar aqui em Romano 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os irmãos compreenderam, né? Que história é essa? Que a lei de Deus foi abolida. Que ninguém será justificado pela lei de Deus. Irmão, que doutrina de demônio, né? São essas que esses pastores de teologia e outras pessoas falam. Por isso que errais, por não examinar as Escrituras. Então, os irmãos já compreenderam. Você só será justificado se praticar a lei de Deus. Aqueles que praticam a lei de Deus serão justificados. E quem são esses que serão justificados diante da lei de Deus? São aqueles que não matam, são aqueles que não cobiçam a mulher do seu próximo, os que não adulteram. São aqueles que não veneram imagem, não adoram a imagem, certo? São aqueles que não têm outros deuses. Vocês compreendem os 10 mandamentos? Esses serão justificados diante de Deus, pela lei de Deus. Aqueles que praticam a lei de Deus serão justificados diante de Deus. Mas aqueles que são apenas ouvintes, aqueles que só ouvem a lei, assim como a Igreja Católica, ela ouve a lei de Deus. Não terás outros deuses, não terás imagem. Os padres, os católicos, eles ouvem a lei de Deus que está na Bíblia. Eles só ouvem, mas não praticam a lei de Deus, para não ter imagem. Vocês compreenderam? A lei de Deus diz, não matarás. Então, esses homens calvinistas, assim como Augusto Nicodemos, Leandro Quadro, do Adventista, e outras pessoas, eles ouvem a lei, não matarás. Só que eles somente ouvem, mas eles não praticam essa lei de Deus, não matarás. Porque o próprio Leandro Quadro, dos Adventistas, da Igreja Adventista, Augusto Nicodemos, o calvinista, diz que você pode matar o ladrão se vir roubar a sua casa. O falso pastor Eliseu Rodrigues, do comércio do dinheiro, que só prega se pagar, ele também fala que você pode matar o ladrão se roubar a sua casa, invadir seu quintal. Você compreende, irmão? Vocês estão sendo guiados por homens gananciosos. Vocês estão sendo guiados por homens que somente ouvem a lei, mas não praticam. E aqueles que serão justificados diante de Deus pela lei são aqueles que praticam os 10 mandamentos, que não matam ninguém. Aí eu quero perguntar para esses calvinistas, para esses membros adventistas, os mestres adventistas, pastores adventistas, aonde é que Jesus ensina que nós podemos matar para se defender?
Aonde é que está na Bíblia, no Novo Testamento? Eu quero aqui perguntar para esses falsos pastores adventistas, calvinistas, membros, seguidores de calvinista, aonde está na Bíblia Jesus ensinando a Pedro que ele pode matar para se defender? Sangue de Cristo, irmão, tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Mas essa igreja adventista, Leandro Quadro, Arilton, Pastor Luiz, esses homens, mestres, falsos mestres da igreja adventista, o calvinista Augusto Nicodemos, eles pegam a lei de Moisés para fazer com que você se torne homicida, para que você pratique o mal. Porque era assim que os fariseus, a seita dos fariseus, fazia. Usava a lei de Moisés para fazer com que o povo pratique o mal. Vocês compreendem? Quando é que vocês vão se acordar e buscar a Bíblia Sagrada? Vamos lá continuar o texto aqui. Bom, os irmãos já compreenderam aqui, marque bem, tá? Vocês já marcaram bem aqui, marque bem. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vocês pegam esse texto aqui, irmão, assina embaixo e ponto final. E ninguém mais vai te enganar. Esses homens que dizem que você pode matar um ladrão se invadir sua casa, esses não são justos diante de Deus, não. Tá? Compreende? Vamos aqui para o versículo Romanos 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Pois é. Compreende, irmão? O que a lei de Deus diz, que se cale toda a boca, que esses pastores de teologias, como César Cavalcante, Leandro Quadros, Augusto Nicodemos, Eliseu Rodrigues, que ele se cale a sua boca diante da lei de Deus. A lei de Deus é: não matarás, não adulterarás, respeitar pai e mãe. Não matarás. Que se calem esses pastores que ensinam a doutrina de demônio. Que eles sejam culpados. Que esses pastores que eu estou falando sejam culpável de fazer os irmãos praticar o mal, que pode matar um ladrão para se defender. Esses pastores serão culpáveis diante da lei de Deus, porque a lei de Deus condena o pecado. Os 10 mandamentos é a justiça de Deus que aponta o pecado. Ok? Vamos lá. Agora vem aqui o versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pronto, irmão. Vocês compreenderam? Então, os falsos pastores, os lobos, eles pegam esse texto aqui, isolado, e diz que a lei foi abolida, que ninguém será justificado pela lei de Deus. Ninguém será justificado pelos 10 mandamentos. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. E aonde é que os 10 mandamentos foi abolido, pelo amor de Deus? Isso é terrível. Terrível, meus amados irmãos. Terrível. Então, Romanos não se pode se contradizer a si próprio ali. Não se pode se contradizer.
você tem que saber explicar os dois contextos, como já expliquei para você, explico no tema completo aqui abaixo, certo? Como eu já falei, nós pega primeiro aquele texto lá você não pode esquecer, lá de Romano, no começo lá de Romano, você não pode esquecer. Nós seremos justificados, sim, também, pela lei de Deus. Agora, aquele texto que nós não seremos justificados pelas obras da lei, tá? Então compreenda. Aquele que diz, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Deixa passar o carro aqui, viu? Espera aí. Deixa passar o carro aqui. Só um minuto, não deixa passar o carro aqui que está zoadando aqui. Compreende, amados irmãos? Então ninguém será salvo, querendo ser salvo pelas obras da lei. Né? Como aquele rico queria ser salvo somente pelos 10 mandamentos. Ele não será salvo pelas obras da lei, porque ele tinha que seguir Jesus. Ele tinha que aceitar, confessar, seguir Jesus. Tá bom? Então tem muita gente que só quer ser salvo pelas obras da lei. Pelas obras da lei. Mas seguir Jesus, praticar os mandamentos mesmo, não quer. Aí quer ser salvo por suas próprias obras. Eu sou bonzinho, eu não mato, eu não adultério. Aí quer ser salvo pelas obras somente da lei. Então isso é da graça decaísta. Essas pessoas não serão justificadas diante de Deus somente querendo ser salvas, somente pelas obras da lei. Vocês compreenderam o texto? Então é dessa forma que tem que ser explicada. Compreende? Então, o que acontece? A igreja adventista, que fala tanto da lei, né? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Continuar aqui lendo aqui. Olha só. Nós vamos aqui partir para Romanos 4, versículo 14, que diz assim: pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Compreendeu, irmão? Esse texto aqui é para os próprios mestres adventistas. É para a igreja adventista, que quer ser salvo pelas obras da lei. É falando de lei toda hora, 10 mandamentos, a lei. Todo mundo sabe disso. Só falam da lei. Só falam da lei. Por quê? Porque querem ser salvos somente pelas obras da lei. A Bíblia diz que dá graça decaísta. E eles usam somente esse negócio de lei. Os mestres adventistas Arilton, Leandro Quadro, Pastor Luiz, de lei, para se justificarem como uma única igreja verdadeira, porque fala somente da lei, da graça, eles decaístas. Você compreende? Então a igreja adventista, ela pegou essa esperteza de falar da lei, porque somente é eles que guardam a lei, somente eles é da lei, e as outras igrejas não falam da lei, mas eles botaram somente para falar da lei, como modo legítimo, para as pessoas acharem que essa é a igreja verdadeira. Então, realmente, a igreja adventista é os homens da lei, somente da letra, da lei, querendo empurrar na goela dos membros adventistas a serem salvos na guarda do sábado, pegando algo da lei como modo legítimo para enganar as pessoas, para enganar os membros adventistas, para serem salvos pela guarda do sábado.
só fala do sábado, é da lei do sábado, e Cristo não é honrado por essa igreja adventista, não, irmão. Tem muito tempo que eu já analisei a igreja adventista, né? A Novo Tempo, na mira da verdade. Desde 2019 pesquisei todos eles. Eu nunca vi esses homens honrar Jesus, falar do testemunho de Jesus. É somente de lei, 10 mandamentos, 10 mandamentos. É o sábado, 10 mandamentos. A lei, a lei. Vocês compreendem, irmão? Eu nunca vi esses homens honrar Jesus realmente, os apóstolos, pregar como os apóstolos. Nunca vi. Então eles botaram essa coisa de lei, a igreja adventista, para terem ele como a única igreja verdadeira. Porque as outras não falam da lei. Aí eles tiveram essa esperteza de pegar algo da lei como modo de salvação. Compreende? Então tá aqui, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Se você acha que você vai ser salvo somente guardando o sábado, você está anulando a fé. Você está anulando a promessa de Deus. Não pegue nada dos 10 mandamentos para pôr como salvação, não. Não pegue nada das leis de Deus para pôr como salvação. Não, não faça isso. Porque você vai ser uma seita, tá bom? Então, nós somos chamados para aceitar o Filho de Deus e obedecer às leis, os mandamentos de Deus. Então, a gente vamos obedecer os mandamentos, as leis de Deus, os 10 mandamentos e outras leis de Deus que permanecem, não com modo de ser salvo, não. Nós já fazemos parte da eleição, da promessa da vida eterna quando nós aceitamos Jesus. Compreende, irmão? No momento em que uma pessoa ela aceita Jesus, se ela morrer naquele exato momento, ela já está salva. Ela não precisou guardar nada de sábado, dos 10 mandamentos, não. A salvação, ela começa no momento em que você aceita Jesus. Compreende? A salvação está em Cristo. A vida eterna sempre está em Cristo. Cristo é nossa lei, a lei da liberdade. Compreende? Aqueles que querem ser salvos somente pela lei, das obras da lei de Moisés, eles anulam a fé, eles anulam a promessa de Deus. Compreende? Ok. Bom, vamos aqui. Vamos aqui para Romanos 6. Romanos 6 diz assim, ó. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Compreende, irmão? Como é que essas pessoas ainda vivem no pecado? Essas pessoas que seguem a seita calvinistas, a seita sétimo dias, que fala que nós vamos... É o Leandro Quadro da Igreja Sétimo Dia. Diz que nós vamos pecar até Cristo vir. Que doutrina de demônio é essa, irmão? A Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando. Pelo amor de Deus, irmão. Aí, essas pessoas que seguem as pregações dos calvinistas, Augusto Nicodemos e não sei o quê, eu sou um pecador, eu erro. Irmão, essas pessoas não morreu realmente para Cristo. Compreende? Como é que nós somos ainda pecador? Como diz a própria Bíblia aqui. Como é que nós somos ainda pecadores se nós morremos para Jesus? Que história é essa, irmão? Que eu sou um pecador, sou um miserável. Pelo amor de Deus. Irmão. Cuidado com a doutrina de demônio. Olha só aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós,
Os que já morremos. Os que já morremos. Como é que você diz que é um pecador ainda? Você ainda é um pecador? Então você não morreu, você não morreu ainda. Você não nasceu de novo ainda. Essa aqui é a verdade, tá bom? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então o batismo nas águas significa isto, tá? Significa isto aqui. Você está sendo, né? Está morrendo e sendo sepultado ali. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, né? Que é nas águas, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ok, meus amados? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aquele que morreu está realmente justificado do pecado. Agora, aquele que diz, eu sou um pecador, esse não está justificado do pecado, não. Essa aqui é a verdade, tá bom? Vamos lá para mais. Olha só. O versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre a morte e já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando vive para Deus. O versículo 11. Assim também vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, presta atenção, versículo 22, tá? Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões. Nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto, né? Dentre os mortos. Compreende, irmão? O versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Compreende, irmão? Vocês compreendem, irmão? Vamos entender esse texto aqui. Não reine o pecado em vós, porque nós não estamos debaixo mais da lei. Mas que lei? Da lei do pecado, tá? Já mostrei o texto para você, da lei do pecado. Então existe a lei do pecado, existe também a lei da fé, e assim vai. Pois é. Então aqueles que não estão mais debaixo da lei, o próprio Deus diz que não reine o pecado em nós, que nós não vivamos no pecado. Pois é, compreende? Agora, aqueles que vivem no pecado, aqueles que continuam ainda a errar, esses ainda estão debaixo da lei do pecado. Compreende? Quem é de Deus não vive errando. Quem é de Deus não vive pecando. Deram para compreender? Agora, os que vivem errando, eu sou um pecador, eu erro todo dia. Esses aí estão debaixo da lei do pecado. Compreende? Então, eu já quero deixar bem claro para os irmãos. Eu não estou aqui, irmão, eu não estou aqui dizendo que já recebemos, né, a perfeição eterna. Não, nós não recebemos perfeição eterna. Ainda nós estamos na terra, sujeito à tentação, né, de pecado, de coisa. Mas Deus fala, cabe o homem resistir. Então, a pessoa que é de Deus, a pessoa que tem Jesus, ela sempre vai resistir ao pecado. Ela sempre vai resistir ao erro para não praticar o pecado,
para não praticar o erro. E ela fazendo isto, olha só, veja bem, olha só. Vou ler aqui mais uma vez para os irmãos. Preste atenção, irmão, tá? Olha só. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei. Certo? Então, meus amados irmãos, o pecado não terá domínio sobre o povo de Deus. É aqueles que não estão mais debaixo da lei do pecado. São aqueles que realmente aceitaram, confessaram Jesus de coração e espírito. O pecado não terá domínio sobre ele. Certo? Então, o que acontece? Enquanto nós estamos na terra, estamos sujeitos a tentações. E o mandamento de Deus, a lei de Deus, é que nós resista ao pecado. Como Deus falou para Caim, né? O pecado está à porta, cabe vós resistir. Então, todos os dias, nós temos que resistir ao pecado, aos erros. Nós temos que andar assim até o fim, para nós conquistar a vida eterna, a coroa. Temos que perseverar até o fim na santidade, santificação. Compreende? Então é isso aí. Bom, vamos parar mais aqui. Estou apenas aqui fazendo resumo de Romano aqui, tá bom? Vamos agora para Romanos 6,15. Romanos 6,15 diz assim, ó. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Bom, mas irmão, aqui está falando sobre a lei do pecado. Então, você que foi libertado da lei do pecado e aceitou Jesus, não é para você viver ainda pecando. Não é para você viver ainda pecando, errando, não. Certo? Então está aqui, ó. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não saber que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado. Contudo, viesse a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. Então aqui os irmãos veem que está falando do pecado. Era escravo do pecado. Antes, nós era escravo do pecado. Antes, nós estávamos debaixo da lei, sendo escravo do pecado. Mas agora você não está mais debaixo da lei. Então não é para você viver pecando. Não é porque você recebeu a fé, não é que você vai viver pela fé, aceitou a graça, que você vai continuar no pecado, no erro. De maneira nenhuma, tá certo? Então, cuidado com as falsas doutrinas de demônio, certo? Cuidado com a doutrina de demônio do Leandro Quadro, que diz que você ainda vai pecar até Cristo vir. Cuidado, irmão, com essa doutrina de demônio, certo? Veja aqui o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo é este aqui, ó. Não é para viver no pecado. Não é para ficar praticando pecado. Não, não. Cuidado com a doutrina de demônio, irmão. Vamos lá. O versículo 18. E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza tal. Né? Deixa eu ver. Aí vem aqui, né? Assim ofereceis o vosso membro para a escravidão da... Peraí. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora o vosso membro para servir a justiça, para a santificação. Para a santificação. Porque quando ereis escravo do pecado, né? Quando estava debaixo da lei do pecado, né? Estávamos certos em relação à justiça. Naquele tempo que isso, né? Bom, esse estudo aqui completo está aqui abaixo, tá, irmão? Completo. Estou aqui só fazendo resumo. Vamos partir para Romanos 7,7. Romanos 7,7 diz assim: Que diremos, pois? Que diremos, pois? É a lei pecado?
de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás, né? Não cobiçarás, né, a mulher do seu próximo, que é não adulterar, né? Para não adulterar com a mulher do seu próximo, né? Mas o pecado tomando ocasião pelo tal. Vem aqui, irmão, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo a prova aqui? Então, eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Eu, José Roberto, não teria conhecido o meu pecado se não fosse a lei. A lei de Deus continua. A lei de Deus aponta o pecado, certo? Se eu pecar, se eu matar, a lei, os 10 mandamentos vai me condenar. Se eu não se arrepender, morrer no pecado, a lei e os 10 mandamentos vai me condenar. Se compreende? Eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém que diz que é cristão e mata alguém e morre, a lei de Deus vai condenar, vai julgar essa pessoa. Não terá salvação, coisa nenhuma. Aquele que adulterou, cometeu adultério e morreu sem se arrepender, morreu, de repente, os 10 mandamentos vai condenar ele. Você compreende? Mas enquanto você está dentro da lei de Deus, praticando sem violar, a lei de Deus não te condena. Enquanto você permanece praticando, obedecendo os 10 mandamentos, todos os dias, os 10 mandamentos não vai lhe condenar, não vai apontar o seu pecado. Mas se você cair, né, de repente assim, né, que acontece, você errou, caiu, cometeu um pecado ali, mas se arrependa no mesmo dia. Não deixe para amanhã, se arrependa no mesmo dia e você será perdoado. Agora não faça como esses falsos cristãos, calvinistas, igrejas sétimos dias, pessoas que vivem, continuam errando, continuam no pecado. Porque o próprio Deus, ele fala, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui, irmão, ó. Os remanescentes têm que andar aqui, ó, reto. Nem para a direita e nem para a esquerda. Que história é essa? Eu erro. Eu sou um pecador. Eu erro todo dia. Eu erro. Esses aí, irmão, esses falsos mestres, esses aí nunca viu a Deus. Nunca viu a Deus. Quem anda errando, quem anda ainda no pecado, esses andam para a direita e para a esquerda. Esses aí são falsos cristãos. Tá bom? Pois é. Bom, vamos ver se tem mais aqui. 7, ok. Aí temos esse outro aqui, né? Romanos 7, versículo 15, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aí você vem aqui, irmão, o apóstolo Paulo falando, né? Aí você vê aqui o apóstolo Paulo falando. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Aí tem pessoas, irmão, tipo as fofoqueiras que só vivem fofocando do escândalo. Aí pega esse texto como modo legítimo. Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui. A Rosa de Saron Variedade falou que Deus quer que nós faça aquilo que Ele não quer que façamos. Irmão, pelo amor de Deus. Essa doutrina calvinista que ela aprende desses calvinistas aí, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, olha só, a própria Rosa de Saron Variedades, ela falou que é para nós fazer aquilo que Deus não quer que nós faça. Que, irmão, pelo amor de Deus, que loucura é essa? As provas desse vídeo estão aqui no meu canal, tá? A prova desse vídeo da Rosa de Saron está aqui no meu canal, lá embaixo. Irmão, que loucura é essa? Irmão? Pessoas pegando o texto como modo legítimo para andar nos seus pecados, nos seus erros. Por isso que vive só em fofoca, confusão. A Rosa de Saron vai andar. Não, irmão, aqui, ó. Olha o texto aqui, o texto.
Eu mostrei 3 textos, 2 aqui. Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ó, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros remanescentes, eles vão praticar, eles vão fazer aquilo, né? Eles não vão fazer aquilo que é errado. Eles vão obedecer o mandamento de Deus. Eles vão obedecer o mandamento de Deus. Quem é de Deus não anda pecando, não anda no erro. Compreende? Que história é essa? Que eu tenho que fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Isso, irmão, é doutrina de demônio. De demônio. É. Aqueles que estão dando no erro, no pecado, ó, Deus está passando a foice. Deus está passando a foice. Os que andam no erro, no pecado, se aproveitando desse texto aí como modo legítimo, sem compreender realmente o texto. Aí eles pegam essa fala de Paulo para viver, para dar ocasião ao seu pecado. Os pastores gananciosos, eles usam esse texto de Paulo. Pois é. Os lobos, eles usam esses textos aqui de Paulo. O bem que eu não quero fazer, eu não faço. Eles usam para dar ocasião aos seus pecados, para se defenderem. Irmão, é terrível isso aí. O próprio Sila Malafaia, que xinga as pessoas, usando o texto bíblico como modo legítimo. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado, Irmão, como são espertos esses lobos. Eles usam o texto bíblico, a lei, como modo legítimo. E o pior é que os falsos cristãos caem. Quando esses lobos citam esses textos, aí os cristãos caem, ficam emocionados. Fiquem emocionados. Pelo amor de Deus, irmão. Até quando, né, o nosso povo vão se acordar para poder buscar a Bíblia Sagrada? O que tem de pessoas, irmão, morrendo, de cristão que anda no erro, que anda no pecado, porque aprende assim dos calvinistas, aprende assim dos lobos. Irmão, estão partindo essas pessoas que andam mais no erro, no pecado, do que em santidade. Pelo amor de Deus, irmão. Pronto, irmão, como eu já fiz aqui para vocês, aqui o resumo, tá? Então não perca. Próximo tema, continuação da lei de Deus, agora em Provérbios. Então, vai ter muito mistério aqui para você. Então, através desse estudo, nunca mais você vai ser enganado por nenhum falsos lobos, falsos mestres, ninguém, sobre a lei de Deus. Quando você vê alguém dizendo que a lei de Deus foi abolida, que não precisa guardar o sábado, não sei o quê, esses não têm o Espírito de Deus, não, tá bom? Então, vocês que aprenderam assim, que não precisa mais guardar o sábado, é hora de vocês se examinar. Procurar a Bíblia Sagrada para você não cometer esse erro aí, tá bom? Então, como já falei para os irmãos, o rico queria ser salvo somente só pelos 10 mandamentos. Queria ser salvo somente pelas obras da lei, dos 10 mandamentos, o rico. Mas não será. Então é isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. A Igreja Sétimo Dia, a Igreja Católica só tem os 10 mandamentos. Quer ser salvo apenas pelas obras da lei. A Igreja Católica e a Igreja Sétimo Dia. Só tem os 10 mandamentos. Para você ver como se combinam, né? Então isso é ser salvo pelas obras da lei. Ninguém será salvo não, tá? Então nós seremos, como vou repetir mais uma vez, nós seremos salvos pela fé e obra. As obras de Deus. Os 10 mandamentos é as obras de Deus. Então por isso que nós seremos justificados pela lei de Deus. Por quê? Porque nós praticamos a lei de Deus. Não matarás, não roubarás, não adulterás, respeitar pai e mãe.
Bom, deixa eu parar por aqui. Bom, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.